Você sabia que existem 3 níveis de cultura na sua empresa e que eles podem ser completamente independentes? Então fica comigo para entender essa história e entender como eles podem influenciar na rotina da sua empresa. Oi, eu sou o Dave e esse é mais um vídeo da nossa playlist sobre cultura organizacional. E eu vou deixar o card da playlist aqui do lado, caso você não tenha visto algum vídeo. E hoje a gente vai falar sobre os 3 níveis da cultura, ou o que também a gente conhece como modelo de Shine. Esse modelo é muito legal porque ele ajuda a gente a entender um pouquinho melhor como a gente está trabalhando para moldar a cultura. E apesar dele parecer bastante abstrato, lá no final do vídeo eu vou dar uma dica de como usar ele muito concretamente para entender se a gente está agindo do jeito certo e trabalhando da forma que a gente realmente tem que trabalhar para ter uma cultura incrível nas nossas empresas. O modelo de Shine pressupõe que nós temos 3 níveis de cultura. O nível de artefatos, o nível de valores e o nível de pressupostos. A gente precisa entender esse modelo como uma escala de aprofundamento da cultura. Imagina um lago. Na superfície, na linha d'água, aquilo que a gente consegue enxergar seriam os artefatos, que é realmente aquilo que é mais tangível e visível na empresa. Depois disso, a gente vai para os valores, que não são lá o fundo do lago, mas também não estão assim visíveis a olho nu. A gente precisa fazer um esforço um pouquinho maior para entender. E no final, no nível mais profundo, a gente tem os pressupostos, que são realmente a raiz e são o que dão sustentação para tudo. E a gente já vai entender por quê. No primeiro nível, o nível dos artefatos, a gente tem tudo aquilo que é visível na empresa, aquilo que é tangível, palpável, aquilo que é concreto pra gente. Assim sendo, é aquilo que a gente primeiro vê. Quando você chega a uma empresa, ou quando o seu colaborador chega na sua empresa, a primeira coisa que ele vê são os prédios, por exemplo, a infraestrutura, as cores da empresa, logotipo, jargões, slogan. Além disso, tem toda uma identidade visual que pode ou não ser planejada. Inclusive, quando a gente está falando no marketing, a identidade visual é a cartela de cores da empresa. Mas quando a gente está falando de cultura e de gerenciamento, a identidade visual é tudo que compõe a empresa e que as pessoas veem. Então, por exemplo, se você tem uma empresa que é muito bem estruturada, que está sempre bonita, sempre com as paredes pintadas e tudo mais, você tem uma espécie de artefato. Agora, se você tem uma empresa que é um pouco desleixada e que tem sempre uma parede suja, um vidro quebrado, uma lâmpada queimada, a gente tem um outro tipo de artefato, entende? Cada uma dessas coisas que eu falei, a parede estar pintada ou não, é um artefato. As luzes estarem todas arrumadas ou estarem queimadas é outro artefato. Então, nesse nível a gente realmente tem aquilo que é palpável. Aqui vale ressaltar uma coisinha. Aquilo que a gente fala ou ouve também são artefatos, porque eles são concretos e a gente consegue de alguma forma sensorialmente identificar isso. Então, por exemplo, o conjunto de palavras que uma empresa utiliza, devido talvez ao ramo, ao nicho ali que ela tá, ou até ao próprio local, a localidade geográfica, o estado, etc., podem ser parte dos artefatos de cultura da empresa. Sabe quando você tem jargões do tipo, em casa de ferreiro, espeto é de pau, ou então, qualidade é a nossa diferença, você em primeiro lugar. Todos esses jargões, eles são parte dos artefatos culturais, eles são parte dos itens que de alguma forma estão aí no inventário de cultura da sua empresa. No segundo nível, então, de cultura, a gente tem os valores compartilhados. E aqui a gente tem um detalhe legal. Pensa assim, todo ser humano ele tem valores porque ele acumula valores ao longo da sua vida, certo? Então, teoricamente, se a gente fosse pensar assim, era impossível ter valores em uma empresa, porque todo mundo que chega tem os seus próprios valores. E isso não está errado. Entretanto, quando a gente está falando de uma organização, a gente vai lá e determina valores específicos, como, por exemplo, missão, valores, propósito e assim por diante. Isso significa que os valores que a gente está falando aqui não são os valores universais, mas os compartilhados, como o próprio nome diz, que são valores que são determinados como valores representativos daquela organização. É mais ou menos assim. Na nossa empresa, nós sabemos que a entrega rápida é um valor. Então, todo mundo sabe que entregar rapidamente é um valor compartilhado quando as pessoas estão naquele ambiente organizacional. Muito bem, então a gente falou dos artefatos e dos valores compartilhados. E muitas vezes a empresa tem uma falsa impressão de que esses valores e artefatos são o que realmente acontecem no dia a dia.
E isso é muito ruim, porque significa mais ou menos assim. Eu determinei, talvez eu seja o diretor da empresa, ou seja do conselho diretivo, ou talvez eu seja um gestor, e eu determino para o meu setor que um valor dele é X. Eu acredito piamente que as pessoas vão seguir esses valores. Entretanto, nem sempre isso acontece. Sabe quando você vê aquele tipo assim, eles falam que é assim, mas no fundo não é o que acontece. Isso significa que, apesar de os artefatos e os valores compartilhados influenciarem no que realmente acontece, eles não são necessariamente os únicos fatores que acontecem. E aí a gente chega no terceiro nível, que é o dos pressupostos. E aí a coisa fica doida. Porque são os pressupostos que realmente vão determinar o que as pessoas vão fazer, como elas vão atuar e executar as tarefas que elas têm para o dia a dia. Os pressupostos são, então, as crenças que as pessoas têm que estão dentro delas. E a gente fala pressupostos porque elas são resultado de ações anteriores. Então, imagina comigo. Suponhamos que eu tenho uma empresa que é cheio de cartazes que dizem: qualidade acima de tudo, a melhor entrega para o cliente. Entretanto, o que acontece na prática é que quando você tem um pedido para sair um produto, os gestores, os gerentes ficam ali, vai, termina. Não, mas não tá pronto, não tá pronto, vai, termina, tá ótimo assim, só entrega. Ou seja, você tem um valor conflitante entre os artefatos, os valores compartilhados e os pressupostos, que é o que realmente acontece. E neste caso, o pressuposto que nós temos é que, em caso de atraso, vai assim mesmo. E é nesse ponto que a gente conecta tudo e que faz sentido começar a usar esse modelo de Shine, ou seja, usar o modelo de artefatos, valores compartilhados e pressupostos para começar a alterar as coisas aí na sua empresa. Por exemplo, existe um pressuposto que é o mais positivo possível de que quem dá like e se inscreve nesse canal tem os lucros triplicados no próximo semestre. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse não vai ser o nosso último vídeo de cultura. Quem dirá do canal? Vai ter muita coisa aqui. Inclusive o próximo vídeo já está aqui na minha cabeça ecoando. E você precisa se inscrever, né? Pra entender um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais de administração, debater com a gente, apontar meus erros. Se tiver algum errinho, pode deixar aí nos comentários. E, acima de tudo, pra revolucionar a sua gestão e tornar a sua empresa incrível. O objetivo desses vídeos é fomentar na sua cabeça atividades que você pode fazer por aí. E agora a gente precisa entender o seguinte: o que realmente rege a ação das pessoas no dia a dia da empresa são os pressupostos. Entretanto, esses pressupostos eles são resultado das ações anteriores da empresa e dos valores compartilhados e dos artefatos. Isso significa que mesmo que hoje os pressupostos sejam diferentes dos valores compartilhados e dos artefatos, eles ainda assim estão em construção e vão ser resultado de tudo isso no futuro. Isso também nos leva a entender que toda mudança cultural ela começa no nível dos artefatos, passa pelos valores compartilhados e depois chega no nível dos pressupostos. Assim, se você realmente quer moldar a sua cultura, você não pode ter ações específicas só em uma dessas camadas. Inclusive, o ideal é que você passe pelas 3 camadas ordenadamente, planejadamente. Quando você for criar uma campanha de conscientização de algo, você tem que atuar no nível dos artefatos, ou seja, você pode criar um slogan, criar um bordão, criar materiais educativos ilustrativos. Então, por exemplo, você pode criar uma cartilha, você pode criar um banner com uma frase, você pode criar camisetas que vão te ajudar ou ajudar as pessoas da sua empresa a lembrar da mudança que você quer. Porém, entretanto, é aqui que está o erro de grande parte das empresas. Que é o seguinte, elas param aqui, eles vão lá e fazem um banner, fazem um cartaz e acham que pronto, isso já vai mudar a cultura. Mas não, na verdade a gente atuou só no primeiro nível, no nível mais raso da coisa. A partir dele a gente vai para o nível dos valores compartilhados, que é o nível em que a gente vai realmente mostrar para as pessoas e ensinar elas o que o nível dos artefatos quer dizer. Então, por exemplo, se você está fazendo uma campanha para ajudar as pessoas a trabalhar, a entregar mais qualidade, a ter um produto melhor, lá no nível dos valores compartilhados, você vai ter que
Daí aqui que você traz, você dá treinamento, você explica, você conversa, você fala com as pessoas e apresenta o que esse valor significa e por que aquele artefato foi introduzido na sua nova cultura. A partir dos artefatos que estão no dia a dia, que estão na empresa, mostrando para as pessoas o que fazer, a gente ajuda elas a entender e relembrar os valores que foram compartilhados e que são as bases do que a gente quer alcançar, para que então, conjuntamente a isso, elas comecem a agir de uma nova forma, criando novos pressupostos. Lembra que eu falei de uma dica prática lá no começo? Cara, é uma dica muito simples. Faz uma tabelinha, escreve lá artefatos, valores compartilhados e pressupostos, anota nessa tabelinha quantas ações no mês você teve para trabalhar em cada uma delas, ou quantas ações no trimestre, no ano. Se você quer que as coisas mudem drasticamente muito rápido, você vai ter que ter uma quantidade enorme de ações nas 3 coisas. Se você não está tão preocupado, ok, mas lembrem-se, por mais que eu esteja falando de rápido aqui, não dá para mudar pressupostos do dia para a noite, requer tempo, inclusive para esses pressupostos maturarem e as pessoas refletirem e incorporarem eles no dia a dia, tá? Então, cuidado com isso. Mas faz essa tabelinha e anota quantas você teve. Se chegou lá no fim do mês, só um exemplo, e você teve 4 ações que estão no nível dos artefatos, pô, não é ruim, mas você sabe que tá faltando ações no nível dos pressupostos e dos valores compartilhados. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu vou deixar um motivo aqui para você se inscrever, porque talvez os nossos próximos temas sejam de interesse. A gente vai falar então sobre um pouquinho mais sobre artefatos, eu vou aprofundar isso falando sobre um experimento / conceito muito utilizado nas organizações e que, ao meu ver, faz muito sentido. Então vai estar no nível dos artefatos, a gente vai voltar lá. Não vou dar um spoiler tão grande. E vou falar sobre tomada de decisão. Não sei você, mas eu sempre tive dificuldade com tomada de decisão e eu queria falar um pouquinho sobre isso e sobre como a gente pode talvez deixar isso um pouco mais tranquilo e simples, porque é um assunto bem difícil. Então se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.